E aí, torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7k. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7k proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você. A galera da Bet7k lançou a braba. O bônus, que antes era até R$200, aumentou e aumentou muito. Bônus agora de até R$1.200. Ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7k dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7k. Bom dia, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. O Faísca Tá On de muita alegria. Depois da atuação da última quinta-feira, em que o Vasco atropelou o CRB por 4-0, e agora a expectativa fica pelo jogo de amanhã, a estreia do Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Inclusive eu, como fala a galera, já estou com roupa de ir. Lembra, torcedor, desse modelo aqui de 2009, que o Alex Teixeira fez o gol do título da Série B do Vasco? Então, já estou com essa camisa aqui, preparado para o jogo de amanhã. E hoje, a nossa resenha por aqui, eu quero trazer o momento que vive a base do Vasco. Esse tema aqui é tão debatido entre os torcedores, entre a imprensa, e eu vou trazer o meu ponto de vista aqui. O que eu acho? Surgiu aí um novo craque, o Andrei Santos, e o Ignaldo, que fez na última quinta-feira. E amanhã tem a estreia de um cria do Vasco, que é o Alex Teixeira. Então hoje a base do meu comentário vai ser essa. E já vou pedir por aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, que momento de alegria! Fazia tempo que o Vasco não vencia um adversário da maneira que o Vasco se apresentou na última quinta-feira. Realmente um atropelo. E olha que o Vasco vinha de um momento muito conturbado sob a direção do Maurício Souza. Uma equipe que tinha perdido a confiança, uma equipe que não apresentava nada durante os jogos e os resultados deixaram isso bem claro. O Vasco perdeu pro Lanterna, o Vasco levou o Lé do Novo Horizontino, o Vasco levou o Lé do Sampaio Correia. Enfim, da maneira que estava, não dava. E o Vasco acabou demitindo o Maurício Souza. E o Emílio Faro, que já tinha feito 2 bons jogos na saída do Zé Ricardo, aconteceu aquele espetáculo que a gente viu na última quinta-feira. E se tem algo que me deixa muito feliz, é entender que às vezes não precisa de algo muito elaborado na Série B para você conseguir os seus objetivos. E o Emílio Faro, dentro da humildade que ele possui, logo no início da entrevista coletiva, ele deixa claro que o sistema de inteligência do Vasco, os scouts, o analista de desempenho, trouxeram até ele aí a questão, e quando eu cito analista de desempenho, scout, é porque é uma comissão, é um processo, como o Carlos Brasil disse lá atrás. Trouxeram até ele a questão daquele gol, que ele fala na entrevista coletiva que era jogada napolitana. Viram esse gol aí na equipe do Napoli. E com 3 minutos de jogo, o Figueiredo acaba fazendo uma barreira e o Andrei Santos vem de trás e faz aí 1-0. Depois tem a questão do gol anulado do CRB. O Vasco ali, naquele momento no jogo, estava um pouco desconfortável, mas a partir da hora do 2-0 do Raniel, o Vasco se sentiu dono do jogo e aí a gente sabia que dali para frente a vitória estava garantida. Mas o principal que eu quero trazer aqui hoje, torcedor, é o seguinte. O Vasco vê nas últimas partidas surgir aí um jogador com um potencial que eu não sei onde pode chegar. O Andrei Santos é o jogador com a nota soft score mais altas da Série A e Série B sub-20 do Campeonato Brasileiro. Joga numa posição que, segundo o homem de marcação, na base chegou a jogar até de primeiro, inclusive ele trocou a camisa agora, não usa mais a 16, usa a 8, a 8 do Príncipe Giovanni, ai que saudades, quem viu, viu, a 8 do Juninho Pernambucano.
agora a 8 é dele. E já na estreia consegue marcar 2 gols. Então, um jogador que a gente tem que desfrutar muito o período que ele ficar no Vasco. E, durante a partida, quando o jogo já estava aí consolidado no 3-0, o técnico Emílio Faro teve a sensibilidade de colocar 2 jogadores que são destaques da base também. O Marlon Gomes, que é a seleção brasileira sub-20, inclusive é convocado junto com o Andrei, ele que no sub-17 arrebentou ano passado, o Marlon Gomes, um todo-campista, essa expressão aí criada para o jogador que consegue desempenhar mais de uma função e estar em vários locais do campo. Ele cria, desarma, ataca espaço, enfim, uma característica diferente do Andrei, uma característica de um jogador que entrega um pouco mais de intensidade com a bola. O Andrei dá intensidade no passe, na velocidade das ações que ele tem. E o Marlon Gomes é um jogador já que precisa um pouco mais ele mesmo arrastar essa bola. Enfim, e daí entra o Eginaldo junto com o Marlon Gomes. O Eginaldo que entra, a primeira bola que ele recebe, ele tem como opção abrir a perna para a bola passar para o Peck ou até para o Marlon Gomes, ou então escorar e deixar o Palácios na cara do gol. Ele vira, chuta com a perna direita e acaba acontecendo um escanteio. Ali foi um erro de tomada de decisão que o jogo estava 3-0, se é que pode ser considerado um erro. Só que se é um jogo que está 0-0, a arquibancada de São Januário talvez não entenderia aquilo ali e já teria uma pressão em cima do garoto. E eu não estou culpando o torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco ele vive sob pressão há 20 anos. Tivemos aí um pedaço 2011, 2012 que não teve pressão. E o que acontece? Logo depois, ele recebe uma bola do Marlon Gomes, ele pode devolver no Marlon Gomes, que já se projetou dentro da área e ia parar na cara do gol, e ele não pensa 2 vezes, pela qualidade que tem o Eginaldo, ambidestro, realmente impressionante, a facilidade que ele tem para finalizar com as 2 pernas, ele acerta aquela bola e coloca lá dentro da rede. E agora, torcedor, eu entro no meu tema principal do meu debate aqui de hoje. É aí que a base tem que ser aproveitada no momento exato. Porque assim, torcedor, nos últimos anos, todos que sobem, e nós já temos uma geração anterior a essa, o Peck criticado por muitos, inclusive eu algumas vezes já critiquei o Peck, o Figueiredo que teve a sua redenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, que se tornou o artilheiro jogando de 9, tenho certeza que se o Figueiredo não tivesse essa boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, talvez nem estaria no profissional do Vasco, e assim sucessivamente, Riquelme nas oportunidades que ele teve. E tem a questão do Juninho e do MT, que ontem o Faro deixou claro na entrevista para o torcedor do Vasco, se é que merece perdão, o MT tem um pouco mais de paciência com ele. O Juninho, que eu ano passado falei aqui no Faísca Taon, que ele tinha a possibilidade de ser protagonista esse ano. O Juninho que fez um estadual muito bom e não está mais rendendo bem. Inclusive, desde que o Marlon Gomes subiu para o profissional, eu falei várias vezes, olha, o Juninho agora tem que esperar, porque está na hora do Marlon Gomes furar a fila do Juninho. E é isso que eu penso, porque quem joga melhor, eu não morro abraçado com as minhas convicções. A partir da hora que o jogador para de render, ele tem que segurar e quem está melhor tem que jogar. E é isso que o Marlon Gomes está fazendo. Então assim, existe toda uma pressão em cima desses garotos que sobem, porque eles precisam subir para resolver. Eu vou te traçar um paralelo aqui com o rival. O rival teve um jogador que na última Champions League fez o gol de título e é um grande jogador. Tem aqueles que desdenham porque é do rival, mas eu como um analista eu vejo nele sim um jogador com um grande potencial. Não sei se chegará a ser um craque espetacular da primeira prateleira, mas alguém que é titular do Real Madrid realmente deve ter alguma qualidade. E a partir da hora que ele entrou na equipe do rival, vários outros jogadores foram entrando e foram sendo vendidos por fortunas. Renier, Paquetá, Léo Duarte, enfim, o rival conseguiu uma montanha de dinheiro colocando esses jogadores para jogar num cenário confortável. O Renier mesmo, ele entrava naquele Flamengo do Jorge Jesus de uma maneira que os jogos já estavam quase decididos e marcava gol e fazia bons jogos, então isso que o Emílio Faro teve a sensibilidade de fazer no último jogo é que o Vasco tem que fazer daqui para frente. Colocar esses jogadores da base num cenário melhor, num cenário que esteja mais favorável a eles. E aqueles que estão jogando não é que não podem ser cobrados, devem ser cobrados. O Peck, inclusive, eu acho que até poderia ir para o banco nos últimos jogos pelo que ele apresentou. Na quinta-feira já jogou bem. Então, não existe uma verdade absoluta. O que eu acho às vezes exacerbado é uma cobrança que é feita em cima deles, por exemplo, o MT invadiu porque o cabelo, porque o Juninho sai de lancha, porque tira foto com isso aqui, porque gosta do Pokémon.
Gente, se ele estiver rendendo dentro de campo, tudo isso vai ficar em segundo plano. Às vezes a gente dá uma importância muito grande para aquilo que é feito fora de campo e eu, particularmente, me preocupo com aquilo que acontece dentro de campo. O jogador tem que corresponder dentro de campo. E eu entendo que se você não tem uma base familiar sólida, alguém que te dê os caminhos assim, é complicado. Quem de nós aqui já não foi jovem? Quem de nós aqui já não ganhou o primeiro pagamento? Já não mudou a passada? Quando comprou o primeiro carro? Quando você começou a sair? Então isso é normal. Imagina esses jogadores que conseguem com o primeiro contrato já uma grana bacana. Esse é o caminho? É eles mudarem a personalidade? Não. Mas é normal, faz parte do processo. Então, já que o Emílio Faro pediu essa trégua pro MT, eu acho que é bacana vir essa trégua pro MT. E que o torcedor do Vasco, que nós aqui do outro lado possamos avaliar esses garotos, não pelo histórico deles, e sim jogo após jogo. E o Egnaldo é mais uma joia dessa que sai lá da várzea do Maranhão, olheiros trouxeram ele pro Arte Sul, no Arte Sul treinou 2 meses na equipe de base, aí já subiu para o profissional do Arte Sul, o Vasco foi lá e fez a captação. Infelizmente, esse ano, quando ele estava retornando para cá em fevereiro, o seu pai, ainda muito novo, acabou sofrendo um ataque do coração, um infarto, e acabou falecendo. Então, imagina a cabeça desse jogador, a montanha-russa de sentimentos que ele não teve ali em São Januário na última quinta-feira. Então é outro jogador que daqui a pouco a gente vai precisar dar carinho, porque nem sempre que ele estiver dentro de campo a bola vai entrar. Então eu acho que é isso que o Vasco precisa fazer. O Vasco precisa ter, e agora com a SAF, se Deus quiser isso vai acontecer, uma equipe sólida, os pilares de uma equipe, e a partir de então começar a construção e colocar esses jogadores da base num cenário favorável. Gente, quem chega em 80% das finais dos campeonatos de base em nível nacional como o Vasco chegou nos últimos anos, é impossível que essa base não seja forte. O problema sempre esteve de como são aproveitados esses jogadores no profissional. E eu espero que chegou o momento do Vasco saber aproveitar e melhorar essa transição. E amanhã é dia da estreia do Alex Teixeira. Curioso para saber qual o posicionamento dele. Se ele vai jogar como um falso 9, se ele vai jogar de meia, se ele vai jogar pela extrema. Eu vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que amanhã quem vai segurar é o Peck. Eu acho que ele vai jogar numa extrema do campo, partindo do lado esquerdo para dentro, aí mais solto, tabelando ali com o Nenê. E durante a partida ele pode mudar várias vezes de posicionamento, porque qualidade para isso ele tem. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo sábado aqui no nosso encontro no Faísca Tá On. Valeu!